Wander, você citou algumas categorias, né? Kart, carros de turismo, como Stock Car, como carros da Endurance, os carros GTs, Fórmula 1. Cita pra gente quais são as principais diferenças de treinamentos para um piloto de kart, para um piloto de Fórmula 1, para um piloto de Stock Car, por exemplo. Quais são as maiores diferenças? Primeiro, dá assim, as coisas mais importantes a ser treinadas para todas essas categorias e algumas diferenças entre elas. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar sempre assim, quando você está moldando um treino para alguém, é a duração da prova. Então, você tem uma duração e a intensidade dessa prova. Por exemplo, uma prova de kart hoje tem 20 minutos, às vezes 15, hoje que diminuiu, né? Mas na época chegava até a ter 30, 30 minutos. Então, você treina a pessoa, ou Fórmula 1, 1h30 até 2 horas. Uma prova de endurance é diferente, aí tem outra característica, mas o que a gente tenta sempre é montar essa duração, mas o esporte continua sendo o mesmo, então as dificuldades sempre são onde você tem, primeiro, onde você está sentado, porque você sentar é muito importante, e muita gente não leva isso em consideração. A posição do piloto no kart, do piloto sentado, porque quando postura, onde você está sentado é onde vai te dar o teu equilíbrio. Ele é um esporte onde você está parado com relação ao carro, mas se movendo muito rápido com relação ao tempo, que aí é o que gera a tal da força G. Então, quando você para o carro, você é movido para frente necessariamente. Quando você troca de direção, você é jogado aos lados necessariamente, embora você esteja preso num cinto, às vezes, no kart não. Sim. Então, o mais importante, praticamente o teu ponto de apoio principal, para o teu core, né, que é a parte do abdômen, do tronco, que é a musculatura toda que envolve isso, que vai te dar esse equilíbrio, para você fazer menos esforço, é através do teu osso do teu quadril. Ele tem que estar bem apoiado no banco. Você pode estar sentado mais para cá ou mais para lá, mas você vai estar bem apoiado e a partir daí você vai estar colocando. Partindo desse princípio, o que a gente tem que começar a trabalhar sempre? Essa musculatura de apoio, core, parte do abdômen, lombar, toda essa parte de apoio, glúteos, tudo ela tem que estar bem firme para você poder trocar de direção rápido. Porque quando você para, você coloca. E aí vem o pescoço também, porque quando você para o pescoço, você joga para frente, quando você vem, você está olhando. Se você perdeu a aproximação, quando eles falam lá na telemetria, são de metros. Às vezes você fala, estou perdendo 1 metro. Se tua cabeça mover e você não conseguir olhar, você está olhando ali, procurando aquele metro. Se você tirar o ângulo um pouquinho, você já não vai enxergar aquilo. E tira o ângulo por causa da falta de força da musculatura do pescoço. Então, aí é que entra o físico. Ele está tão envolvido porque ele te dá aí o apoio para você ter essa precisão. O Pérez está fugindo então da academia, rapaz. Será que você consegue salvar o menino? Sempre fugiu, pelo que eu sei. Entendi. E você vê que o resultado, a fruta não cai longe do pé, ele foge da academia e os resultados vêm fugindo dele também, né? Acho que por outros motivos. Eu não acredito que seja. Mesmo porque o Fórmula 1, voltando aí para essa parte, o Fórmula 1 antigo, ele era muito mais físico do que ele é hoje. Né? Então, por isso que você vê muitos pilotos aí. As transições vieram acontecendo com o tempo, no regulamento. Então, aí é que muita gente não percebeu muitas coisas que aconteceram. O Fórmula 1 antigo era assim, você botava, o Max passou por isso. Você passa a botar, chega uma pista boa, emborrachada, chega a hora de botar pneu novo, você tinha que apoiar o cotovelo no coque para poder manter o volante, porque você não tinha direção hidráulica. Era muito físico. A marcha era aqui também, a marcha era na mão, muitas vezes, ou mesmo quando já era o pedal shift, mas você tinha que usar o físico mesmo para poder se apoiar, para poder olhar. Às vezes você tinha que apoiar a cabeça no carro. Muitas vezes os pilotos usavam um tirante aqui para prender no pescoço para poder aguentar. Hoje o coque evoluiu, então você consegue apoiar a cabeça. Às vezes, quando é uma pista mais difícil com relação ao pescoço, você tem o apoio das borrachas, então você coloca. O Hans tirou um pouco esse apoio do pescoço que você usava muito antes, quando não tinha o Hans, você usava o apoio do carro. Você apoiava no carro para poder... Explica para o pessoal o que é o Hans, para as pessoas que não sabem o que é o Hans. O Hans Device ele é um suporte que você põe para quando você tiver um impacto grande, tua cabeça não ser lançada... Frontal, ele é preso ao capacete aqui também, né? Do lado. Ele é preso do lado, então quando você vê o piloto saindo do carro e tirando aquele negócio que dá um clique aqui do lado e colocando aquele, é um protetor, que na verdade é um protetor para cervical, porque antes você tinha as batidas, principalmente as batidas de chicote, que você bate o bico do carro e depois a traseira, aquilo sem a proteção, você torce o pescoço. Então muita gente quebrava o pescoço, quebrava a vértebra, por causa disso, a cervical sofria muito.
Hoje em dia a gente sofre muito mais com a cervical, não com essa parte do impacto, mas pela força G. Porque os carros modernos, eles são mais leves. Direção com relação hidráulica, a ao maioria deles. Direção hidráulica. Ele é muito maior, porque o carro menor, ele trocava a direção bem mais rápido. Hoje um carro maior, ele, principalmente o que se relata é que nas curvas de baixa ele é muito mais lento do que antes, só que nas de alta ele carrega muita velocidade. Então, quer dizer, você não tem força na mão, só que você tem um impacto bem grande na musculatura do pescoço, porque você tem que manter, e é aquilo que eu te falei, ele está diretamente ligado à tua precisão. Porque os teus olhos não podem mexer muito, então você tem que manter isso com o pescoço. Se você vai mudar a direção e, de repente, tua cabeça está caindo aqui, pronto, você já E o pescoço... E muitas vezes, desculpa, Max, mas a gente perde a precisão, isso até em volante, em kart a gente vê muito isso. Que às vezes você tem uma precisão que você coloca o volante naquela posição e você tem que manter, só que ele coloca e vai perdendo. Aí ele fala, o cara está piorando, mas às vezes é ele quem está perdendo devagar a força. E Não, Wander, eu ia fazer um adendo. Na próxima corrida de kart, eu vou treinar mais o abdômen, rapaz. Eu acho que é se isso. falar, faltou um pouco de precisão para você aquele dia, nas suas Agora apresentações que eu no kart. Você também não me dá deixa, né? Pois é, eu devia ter podia ser apresentado o melhor Vanderlei instrutor. para você antes. Não ajuda em esse é nada. o esporte que você mais consegue desculpas também na fase técnica. Então você consegue N desculpas para tudo. Então essa você pode usar, Ele depois me você pode sacar sacaneou uma muito. outra. A gente pode fazer uma lista de desculpas. Ótimo, eu gostei disso aí. E Wander, você falou bastante do pescoço, né? E o pescoço também acho que é um dos motivos, né, para as pessoas que estão acompanhando o programa de hoje, é a única parte, a cabeça, a única parte do piloto que está solta dentro do carro, né? Porque o resto tudo você está preso, as pernas também ficam soltas, mas hoje tem suporte para as pernas, principalmente nos carros de Fórmula 1, né? Para não bater uma perna na outra, mas o pescoço realmente é uma das partes mais exigidas, justamente por ser a única parte que está solta dentro do carro, né? É tudo, então, como você falou, tudo evoluiu muito, a tecnologia evoluiu bastante. Antes você batia muito joelhos, né? Tudo hoje tá melhor feito, construído o carro com relação ao piloto, né? A proteger o piloto. Só que o pescoço ele ainda fica fora, está muito melhor do que antes. Para a Índia, a gente tem aquele widescreen que também tira um pouco da força do vento. Hoje aumentou o calor, criou outra dificuldade, mas aquilo colocou no Fórmula 1 ainda não tem isso. Você passa, mas aí o pescoço está mais exposto, né? Então, os pilotos têm que trabalhar mais, a formação tem que trabalhar mais. Hoje, a escadinha para a Fórmula 1, ela privilegia um pouco isso andando de carro até. E até os sentidos de pista, se você for olhar o calendário, hoje em dia o calendário ele é mais colocado com relação à pista com sentido anti-horário, que era uma dificuldade, eles colocam elas em sequência. E isso tudo ajuda, porque se chegava aqui antigamente, você chegava em Interlagos sem correr uma vez para o lado anti-horário e chegava em Interlagos. Aí você estava treinado naturalmente de andar de carro para o lado direito, e aí você começava a ir para o lado esquerdo. E aí todo mundo sofre muito. Só para o pessoal ter uma noção, né? A gente falou até aqui no comecinho, acho que nos primeiros programas que a gente fez, né? E você falou bastante sobre essa questão da força G e tudo que é acumulado, a força no pescoço. Então, só para ter uma ideia mais ou menos para quem está assistindo a gente agora, a cabeça pesa a minha é uns 6 quilos, do Max põe aí na balança. Mas é oca. Mas É volumosa, mas não tem muita coisa dentro. Sua? A minha. Ah, tá! De muita gente. Muita gente. Mais ou menos 6 quilos. E com a força G, isso vai aumentando e multiplicando o peso da cabeça, chega a quase 30 quilos que você tem que suportar numa curva ou numa freada, o que muda muito, né, Max? Exatamente. Você que já passou por isso, podia falar agora. E principalmente, né, Wander, ao longo de uma corrida, essa força G é constante no pescoço, como o Wander falou, né? Até alguns anos atrás, o circuito de Interlagos era um dos poucos circuitos anti-horário, então você tem muito mais curvas para a esquerda do que para a direita, então era uma dificuldade muito grande que os pilotos enfrentavam quando chegavam aqui em Interlagos. Hoje, na verdade, tem muito mais pistas anti-horárias, como o Wander falou, o próprio calendário da Fórmula 1 ajuda nesse sentido. Mas a gente tem uma imagem aqui, né, para mostrar para o pessoal também um pouco desse treinamento de pescoço. Esse aí é um piloto jovem também, Fernandinho Alonso, né? E tem várias maneiras, né, Wander, de treinar o pescoço. Nenhuma delas replica 100% do que o carro replica, né? Eu lembro quando eu treinava muito pescoço com você tinha um aparelho naquela época que era um aparelho, tipo aparelho de academia, assim, que a gente colocava todos os pesos. Fortalece muito, ajuda muito, mas o melhor exercício para o pescoço é justamente andar de carro, né? Mas aqui a gente trouxe algumas imagens aqui, né? De algumas imagens aqui de alguns pilotos. Esse, se não me engano, é o Gasly ali. Olha só a quantidade de carga. Ele tem o quê? Uns 15 quilos, mais ou menos?
Talvez seja 20. 20 anilha. quilos, aquela anilha ali, né? Então, realmente, a força G vai multiplicando, né? O peso da cabeça pela quantidade de Gs. Ou seja, se a cabeça pesa 7 quilos, por exemplo, vezes 4G, 5G que geram Fórmula 1, então 4 vezes 5 dá quanto, Carlinhos? Mais ou menos 20 quilos, que é o que o Galizinho estava carregando ali naquela foto, né? Exato, mas às vezes pode ser até um pouco mais, né? A gente já chegou a medir algumas... Quase 6, Você né? tem que olhar, quase 6 é que dá, aí já chegou a ter quase 40, 45 quilos de carga. Isso você tem que ver que não é 45 quilos de carga que você põe na cabeça e fica lá, é um momento da pista, né? Então você passa por uma curva que são 2 segundos, 3 segundos, mas só que você passa por volta aqui Interlagos 70 vezes naquele ponto. Exato. E algumas isso só curvas, naquele. Aí você vê 2 segundos aqui, 2 segundos ali, 3, mas... E algumas pistas em particular, né, Wander? Como uma que é muito famosa é Barcelona, que tem várias curvas para a direita em sequência. Em Barcelona você tem a penúltima curva, a última curva, a primeira e a terceira curvas, e são curvas longas. Então, esses segundos eles não são tão curtos assim e muito próximos uns dos outros. Então, você ficar com aquela carga durante muitos segundos, eu acho que a grande dificuldade do carro é a seguinte: quando você faz exercício, quando a gente viu essas imagens agora há pouco, você normalmente faz os exercícios de uma maneira assim um pouco mais reta. E no carro, as forças vêm muito na diagonal, porque você vira para a direita, você tem uma força, a cabeça para lá, ao mesmo tempo, quando desacelera, seu pescoço cai para trás, então você acionar toda essa musculatura ao mesmo tempo, é muito difícil você replicar isso no exercício fora do carro, né? Exato. Então, a gente já tentou várias vezes, várias coisas para colocar para ser mais efetivo. Às vezes, cada pessoa acha o seu jeito melhor até de trabalhar, porque tem uma coisa aí também, um fator. Às vezes tem gente que é um pouco mais baixa, tem um pescoço um pouco mais curto, Sim, que favorece. Tem uma alavanca menor. E gente com um pescoço mais comprido. Como a girafa, por exemplo. Porque tem vários. É por isso que não temos girafa na Fórmula 1. Hoje na Fórmula 1 tem vários meninos que são mais altos. E que se você olhar, você tem e se colocar a coisa para ferver mesmo, esses caras vão sentir muito mais. Uma coisa que ajudou muito também para a tecnologia foi o peso dos capacetes. O peso do capacete antes era um peso que chegava a pesar 1 quilo, às vezes. Hoje ele pesa gramas. Então, isso tira muito a carga. De vidro para o carbono, para o Kevlar, né? Que é muito e aí realmente mudou muito essa história do pescoço e tal. Obviamente, com o passar dos anos e com a melhora da cultura, os pilotos foram trabalhando melhor fisicamente também, se preparando melhor para isso. Então, por isso que a gente tem essas imagens de Fórmula 1. Muito do que a gente vê, às vezes, Fórmula 1 tem mais show de imagem do que realidade, mas só para foto? Mas faz parte do negócio, né? Mas uma máxima é que todos trabalham realmente, ninguém é preguiçoso para isso, todo mundo é bem profissional. Mas tem muita coisa que é feita realmente só para imagem, então só para deixar claro aqui para as pessoas, às vezes não se impressionem tanto, porque não é tão complicado assim, não é tão difícil. Né? Você falar assim, um menino que está olhando e fala, não vou chegar a fazer isso. Faz sim, consegue. Com o tempo as pessoas vão colocando.